Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Thiago Medeiros, vou trabalhar com vocês agora a Resolução Conjunta número 1 de 2014, que trata aí dos parâmetros de acolhimento da comunidade LGBT que está em privação de liberdade aqui no Brasil. Então é uma lei muito específica e que adora cair em concursos aí na área de segurança pública. Vem comigo, vamos na tela, vamos iniciar esse estudo. Começamos lá. Parâmetros aí de acolhimento da LGBT em privação de liberdade no Brasil. Resolução Conjunta 01 de 2014. O artigo 1º dessa resolução, ela vai tratar sobre a finalidade. E nós temos a seguinte informação: estabelecer os parâmetros de acolhimento de LGBT em privação de liberdade no Brasil. Acontece que nós precisamos tecer alguns comentários sobre o que é LGBT. E o parágrafo único da própria resolução, ela traz essa conceituação para a gente. Para efeitos dessa resolução, entende-se por LGBT a população composta por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, considerando-se. Então, o inciso 1º, ele vem aí conceituando para efeitos legais, para efeitos jurídicos da Resolução 01/2014, o que seria lésbica. Lésbica, então, de acordo com a resolução, é uma denominação específica para mulheres que se relacionam afetiva e sexualmente com outras mulheres. Gays, inciso 2º, vai tratar aí da definição ou do conceito de gays. O que é importante a gente ter aqui? Normalmente, pelo senso comum, é de praxe utilizar a denominação gay tanto para homem quanto para mulher que se relacionam com o mesmo sexo. Mas aqui há uma diferença. Para efeitos da resolução, gay é uma denominação específica para homens que se relacionam afetiva e sexualmente com outros homens. Então, esse conceito dado aqui pela Resolução 01 de 2014, é um conceito restrito. Ele utiliza a terminologia gays apenas para homens que se relacionam com outros homens. Item 3, inciso 3º, ele vai tratar de bissexuais. Bissexuais são pessoas que se relacionam afetiva e sexualmente com ambos os sexos. Sem segredo nenhum em relação a esse conceito, é algo muito do senso comum. Atenção especial em relação a lésbicas e gays. Travestis. Travestis, pessoas que pertencem ao sexo masculino, na dimensão fisiológica em relação ao seu corpo, mas que socialmente se apresentam no gênero feminino, sem rejeitar o sexo biológico. Vem comigo. O ponto importante desse inciso 4, que trata da definição de travesti, é justamente essa rejeição ou não do seu sexo biológico. Porque esse ponto específico é o que vai diferenciar transexuais de travesti. Então, muita atenção em relação a esse tópico. Volta comigo na tela. A gente vai observar, um detalhe aqui, quando se trata dos travestis, nós temos que pensar a dimensão fisiológica do sujeito em relação ao seu corpo é sim o sexo masculino. Ele tem um pênis, ele não rejeita esse sexo biológico. Acontece que ele se apresenta para a sociedade o seu gênero, né? Socialmente ele se apresenta no gênero feminino. Essa é a conceituação de travesti. Agora, olha a alteração que nós temos quando trata de transexuais. São pessoas que são psicologicamente de um sexo, e anatomicamente de outro, rejeitando o próprio órgão sexual biológico. Aqui é a grande diferença, eu comentei com vocês, em relação a travesti e o transexual. O travesti, ele não rejeita o seu órgão biológico, já o transexual, existe essa rejeição, olha, rejeitando o próprio órgão sexual biológico. Transexuais, pessoas que são psicologicamente de um sexo e anatomicamente de outro, rejeitando o próprio órgão sexual. Tudo bem? Então essa é a definição. O que eu deixaria aqui para vocês em relação a uma pontuação específica de prova? Tomar muito cuidado com a definição de lésbicas e gays,
tá? Não fazer a confusão. Gays, de acordo com a resolução, é utilizado para relações entre homens e homens. Aqui não tem como eu ampliar isso para o conceito de mulher com mulher. Mulher com mulher, de acordo com a resolução, já é somente mulher com mulher. Bissexuais, sem segredo algum. Agora, travestis e transexuais, o ponto-chave para diferenciar um do outro é analisar essa rejeição aí do órgão sexual biológico. Beleza? Então vamos seguir com nossos estudos. O artigo 2º. O artigo 2º, ele vai tratar aí sobre travesti transexual, especificamente. A pessoa travesti ou transexual em privação de liberdade tem o direito de ser chamada pelo seu nome social, de acordo com o seu gênero. Parágrafo único. O registro de admissão no estabelecimento prisional deverá conter o nome social da pessoa presa. Então, o artigo 2º, ele trata basicamente do direito do travesti ou transexual ser chamado aí pelo seu nome social, aquele que ele escolheu para ser chamado. Artigo 3º. As travestis e aos gays privados de liberdade em unidades prisionais masculinas, aqui um detalhe importante. Tanto o travesti quanto o gay, biologicamente, eles são do sexo masculino. Então, por dedução lógica, obviamente, eles ficarão em unidades prisionais masculinas. As travestis e aos gays privados de liberdade em unidades prisionais masculinas, considerando a sua segurança e especial vulnerabilidade, deverão ser oferecidos espaços de vivência específico. Palavra-chave em relação ao artigo 3º caput. Aqui é oferecimento de espaço. Eles não são obrigados, né, a mudar para esses espaços de vivência específicos. A unidade prisional, ela é obrigada a oferecer. Tudo bem? Mas o sujeito que está aí passando por privação de liberdade, ele não é obrigado a aceitar. Ele tem essa faculdade. Olha o que diz o parágrafo 1º e o 2º esclarecendo esse caput. Parágrafo 1º. Os espaços para essa população não devem se destinar à aplicação de medidas disciplinar ou de qualquer outro método coercitivo. Então, esse espaço, dentro da unidade prisional, específico aqui, para vivência de travestis e gays, eles não devem ser considerados um lugar de aplicação de medida, qualquer tipo de medida disciplinar, qualquer tipo de medida coercitiva contra essas pessoas. É um direito. Ali não pode ser considerado um local de algum tipo que cause a ele algum tipo de constrangimento, algum tipo de violência, seja qualquer gênero de violência. Parágrafo 2º. A transferência da pessoa presa para o espaço de vivência específico ficará condicionada, olha só, ficará condicionada à sua expressa manifestação de vontade. Então tem um querer, é necessário um querer da pessoa para que ela possa ficar nesses espaços específicos. Lembram lá, pelo caput, a gente já consegue extrair que a unidade prisional ela só vai oferecer esse espaço de vivência e ficará condicionada ao quê? A expressa manifestação de vontade desses sujeitos. Tranquilo, gente? Então vamos passar aí agora para o próximo artigo, artigo número 4. As pessoas transexuais masculinas e femininas. Então, transexuais, sejam masculinas ou femininas, devem ser encaminhadas para unidades prisionais femininas. Eu aposto muito nessa questão aqui, para efeito de prova, porque ela pode induzir o aluno a tomar a fazer um tipo de dedução lógica errada, boba, falha, quando for analisar aí o que é um transexual. Lembrando, transexual, gente, de acordo aí com a resolução, são pessoas que são psicologicamente de um sexo e anatomicamente de outro, e ele rejeita, né, o seu sexo biológico. Então, quando se fala em transexual, eu posso ter a transexual masculina e posso ter a transexual feminina. Ambas vão ser encaminhadas para onde? Prisões femininas, necessariamente. Tanto uma quanto outra serão encaminhadas aí para unidades prisionais femininas. Muito cuidado com esse artigo 4º. Eu tenho uma aposta grande para ele em relação às próximas provas aí na área de segurança pública.
Parágrafo único. As mulheres transexuais devem ser garantido o tratamento isonômico ao das demais mulheres em privação de liberdade. Aqui vai uma dica para vocês em relação à prova. Vem comigo. Falou em transexual na sua prova, não pense diferente. Colocou a palavra transexual mulher, é mulher. Colocou a palavra transexual homem, é homem. Considere dessa forma. Não queira aí fazer qualquer tipo de viagem, dedução, pensar, filosofar sobre o que é aquilo, né? Sobre se é um homem que escolheu ser mulher, se a mulher escolheu homem. Não façam esse tipo de análise. Transsexual mulher é mulher, então ela deve ter tratamento isonômico em relação às outras mulheres. Transsexual masculino é um homem, então ele deve ter tratamento isonômico em relação aos outros homens. Ponto. Beleza? Então volta para a tela, parágrafo único. As mulheres transexuais deverá ser garantido tratamento isonômico em relação às demais mulheres. Afinal, porque são mulheres também. É esse o entendimento. Artigo 5º. A pessoa travesti ou transexual em privação de liberdade serão facultados o uso de roupas femininas ou masculinas, conforme o gênero, e a manutenção de cabelos compridos. Aqui é ponto importante. O uso da roupa, ele é facultativo. Tá? Ele é facultativo. Agora, em relação à manutenção de cabelo comprido, é somente se já tiver. Tá? Se quando entrar na unidade prisional tiver o cabelo comprido, vai ser garantido a ele a possibilidade de continuar, de manter esse cabelo comprido. Então aqui não é uma garantia, é um direito absoluto. É necessário que esse sujeito ele entre na unidade prisional já contendo aí esse cabelo comprido, garantindo seus caracteres secundários de acordo com sua identidade de gênero. Perfeito. Artigo 6º. É garantido o direito à visita íntima para a população LGBT, assim como os demais sujeitos heterossexuais, em situação de privação de liberdade nos termos da portaria do Ministério da Justiça 11.190 de 2008 e na resolução do CNPCP. O que significa isso aí? Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. De Política Criminal e Penitenciária. Isso é o CNPCP. Então aí o artigo 6º, nós temos aí como núcleo do estudo dele o direito à visita íntima para a população LGBT, assim como para os heterossexuais. Próximo artigo, artigo 7º. É garantida à população LGBT em situação de privação de liberdade a atenção integral à saúde, atendidos os parâmetros de política nacional de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais LGBT e da política nacional de atenção integral à saúde das pessoas privadas de liberdade no sistema prisional. Parágrafo único. A pessoa travesti, mulher ou homem transexual, então o que se refere aqui? Quando nós temos aqui, no parágrafo único, a referência de mulher ou homem, não é em relação ao travesti. Lembra que o travesti é o homem que não rejeita o seu sexo biológico, né? Ele é do sexo masculino, mas ele se apresenta socialmente no gênero feminino. Então, quando se refere aqui nesse parágrafo único, é interessante entender que aqui, quando fala em mulher ou homem, está ligando ao transexual. Transexual homem e transexual mulher. Então vamos lá, a pessoa travesti ou transexual, mulher ou homem, em privação de liberdade serão garantidos a manutenção do seu tratamento hormonal e o acompanhamento de saúde específico. Então aqui, para o travesti ou transexual, seja ele de qual gênero, né, se ele estiver fazendo o tratamento hormonal, será garantido aí a manutenção. Mas novamente aqui eu faço a ressalva, ele tem, né, que ter entrado no sistema prisional já tendo iniciado esse processo de mudança, esse processo aí de tratamento hormonal. Caso contrário, não vai ser permitido a ele lá dentro.
Beleza? Artigo 8º. A transferência compulsória, núcleo então, do artigo 8º, a transferência compulsória entre celas e alas ou quaisquer outros castigos ou sanções em razão da condição de pessoa LGBT são considerados tratamentos desumanos e degradantes. Artigo muito importante, principalmente quando essa resolução vier sendo cobrada aí dentro do conteúdo programático de direitos humanos. Porque olha lá, a transferência compulsória, aquela que é obrigada, que é coercitiva, entre celas, alas ou quaisquer outros castigos ou sanções em razão da condição de pessoa LGBT, são considerados tratamentos desumanos e degradantes. Cuidado com esse artigo 8º, principalmente se a resolução conjunta número 1 de 2014 vier sido cobrada na sua prova dentro do conteúdo programático de direitos humanos. Pode ser que faça algum tipo de ligação com outro tópico dentro do seu edital. Artigo 9º. Será garantido à pessoa LGBT em igualdade de condições. Então, nós temos a isonomia. O acesso e a continuidade de sua formação educacional e profissional, sob a responsabilidade do Estado. Então aqui, estamos aí, o artigo 9º basicamente vai falar da formação educacional da comunidade LGBT. Tanto o acesso quanto a continuidade vão ser garantidos. Artigo 10º. O Estado deverá garantir a capacitação continuada aos profissionais dos estabelecimentos penais, considerando a perspectiva dos direitos humanos e os princípios de igualdade e não discriminação. Então, primeiro vamos analisar os princípios. Princípio de igualdade e não discriminação, inclusive em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Então, esse artigo 10º, se a gente for dar uma analisada um pouco mais aprofundada sobre ele, a gente vai perceber o seguinte. Ele está falando de capacitação continuada aos profissionais dos estabelecimentos penais. Então, basicamente aqui é capacitação de agente público. Capacitação de agentes públicos envolvidos aí, obviamente, em unidades prisionais. Tá? E principalmente, aqui olha, em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Tranquilo? O artigo 11. Será garantido à pessoa LGBT, em igualdade de condições, novamente aqui em isonomia, o benefício do auxílio reclusão aos dependentes do segurado, recluso, inclusive ao cônjuge ou companheiro do mesmo sexo. Tá? Então aqui não há o que se falar ter alguma discussão em relação a esse direito de auxílio reclusão quando o cônjuge for do mesmo sexo, justamente para garantir a pessoa LGBT que o seu companheiro, seja ele do mesmo sexo ou não, tem esse direito aí segurado. Se a gente for analisar, tanto o artigo 11 quanto o artigo 9º, ele trata aí da igualdade de condição, da isonomia entre a comunidade LGBT e heterossexuais. Beleza, pessoal? Basicamente são esses os artigos que a gente pode encontrar na resolução. Muito cuidado aí com o artigo 8º da resolução, o artigo 4º, que é uma grande aposta para a prova, e principalmente o artigo 1º, onde vai trazer as definições, os conceitos legais. Para a gente encerrar as aulas e vocês perceberem como é a aplicação dessa matéria, vamos resolver aqui rapidamente algumas questões. Questão número 1. A resolução conjunta número 1, de 15 de abril de 2014, atende os princípios de Yogyakarta, princípios sobre a aplicação da legislação internacional de direitos humanos em relação à orientação sexual e identidade de gênero. Esses princípios de Yogyakarta, gente, é baseado em um tratado aí que foi feito na Indonésia. Observe-se no seu edital a previsão desses princípios conjuntamente ou separadamente aí da resolução número 1. Letra A. A pessoa travesti ou transexual em privação de liberdade deve ser chamada pelo seu nome que consta na certidão de nascimento? Errado. Nós vimos lá no artigo 2º
no artigo 2º aí da resolução, que a pessoa deve ser chamada pelo seu nome social, e não o que consta na certidão de nascimento. Ele tem esse direito. Letra B. Às travestis e aos gays privados de liberdade em unidades prisionais masculinas deverão ser oferecidos espaços de convivência específicos. Beleza, até aqui. Destinando-se nesses espaços a devida aplicação de medida disciplinar ou de qualquer outro método coercitivo. Vem comigo, que absurdo isso. Tá? Então a alternativa B aqui ela está falando o seguinte, olha, aos travestis e gays será destinado um espaço dentro da unidade prisional, onde lá será aplicado medida disciplinar. Para quê? Para ele deixar de ser gay? É isso que a alternativa quis te induzir. Então, se você for muito preconceituoso na hora da prova, você pode cair em cascas de banana como essa. Tome muito cuidado. Para estudar direitos humanos, você deixa seus preconceitos de lado e vai fazer a prova. Você quer passar em concurso público. Lá não é o local adequado para você emitir qualquer tipo de opinião acerca do que você pensa ou deixa de achar sobre esse tipo de comunidade, a comunidade LGBT. Tira os preconceitos e vá fazer a sua prova. Volta na tela comigo. Letra C. As mulheres transexuais. Se a mulher transexual, esquece a palavra transexual e pensa o seguinte, é mulher e pronto. Deverá ser garantido o tratamento isonômico ao das demais mulheres em privação de liberdade. Perfeito! É mulher, então deve ser tratada de maneira isonômica com as demais mulheres. Sem viajar, galera. Alternativa correta da questão número 1, letra C. D. As pessoas transexuais masculinas e femininas devem ser encaminhadas para as unidades prisionais masculinas. Olha só, lembra lá que eu falei que o artigo 4º tinha muita cara de questão de prova? Olha o que diz a alternativa D. As pessoas transexuais, masculinas ou femininas, devem ser encaminhadas para unidades prisionais masculinas. Não, gente, tá? Tanto o transexual masculino quanto o transexual feminino, eles vão ser encaminhados para unidades prisionais femininas. Muito cuidado com isso aqui. É minha aposta. Não tenho certeza que na sua prova vai cair isso aí. A alternativa é proibido o direito à visita íntima para a população LGBT? Que absurdo, gente. Não é proibido, tá? É garantido lá de acordo com o artigo 6º da resolução. Nós acabamos de estudar. Próxima questão, questão número 2. Visando o combate à discriminação, a Resolução Conjunta número 1, de 15 de abril de 2014, estabelece que, letra A, a pessoa travesti, mulher ou homem transexual em privação de liberdade serão vedados a manutenção do seu tratamento hormonal e o acompanhamento de saúde específico. Gente, vedado, na verdade será garantido. Lembra que eu falei para vocês? Se estiver fazendo um tratamento hormonal, a manutenção será garantida, assim como um acompanhamento de saúde específico para essas pessoas que estão fazendo algum tipo de transição hormonal, transição de gênero. Letra B. Onde que está aí a fundamentação? Lá no artigo 7º. Só voltar aí na resolução, no artigo 7º, parágrafo único. Letra B. A transferência compulsória, aquela que é coercitiva, obrigatória, entre celas, alas ou quaisquer outros castigos semelhantes são considerados medida disciplinar, visando conceder tratamento humano em razão da condição LGBT. Pessoal, isso aqui está completamente errado. Se qualquer tipo de transferência compulsória ou castigo visando aí ser aplicado a medida disciplinar, isso aqui não vai ser considerado tratamento humano. Isso aqui vai ser considerado tratamento desumano e degradante. Tratamento desumano e degradante. De acordo aí com o artigo 8º da resolução. Beleza? Letra C. É proibido a pessoa LGBT em igualdade de condições o acesso e a continuidade da sua formação educacional e profissional, mesmo sob responsabilidade do Estado. Gente, não é proibido, tá? É garantido, tá? É garantido essa continuidade de formação educacional, de acordo lá com o artigo 9º da resolução. Letra D. Não é previsto a pessoa LGBT em igualdade de condições o benefício de auxílio reclusão aos dependentes do segurado recluso, inclusive ao cônjuge ou companheiro do mesmo sexo. Gente, é previsto.
Aqui a alternativa afirma que não é previsto. É previsto, sim, tá? De acordo aí com o artigo 11. Letra E. A pessoa travesti ou transexual em privação de liberdade serão facultados o uso de roupas femininas ou masculinas, conforme o gênero. Perfeito. E a manutenção de cabelos compridos, olha a palavra-chave, se o tiver, garantindo seus caracteres secundários de acordo com sua identidade de gênero. Perfeito. Alternativa, letra E, está correta e está fundamentada aí no artigo 5º da resolução. Bora para frente. Última questão, questão de número 3. Uma resolução conjunta assinada pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, o CNPCP e o Conselho Nacional de Combate à Discriminação, resolução conjunta número 1 de 15 de abril de 2014, estabeleceu novos parâmetros para o acolhimento de pessoas do grupo LGBT, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, em privação de liberdade no Brasil. Para efeitos da citada resolução, entende-se por LGBT a população composta por lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, considerando 1. Lésbica, denominação específica para mulheres que se relacionam afetiva e sexualmente com outras mulheres. Perfeito, está de acordo com a resolução. Gays, denominação específica para homens que se relacionam afetiva e sexualmente com outros homens. Tranquilo, correto? 3. Bissexuais, pessoas que se relacionam afetiva e sexualmente com ambos os sexos. Tranquilo, correto, de acordo com a resolução. 4. Travestis são pessoas que pertencem ao sexo masculino, sim, na dimensão fisiológica do seu corpo, mas que socialmente se apresentam no gênero feminino, sem rejeitar, olha só, a parte da rejeição, sem rejeitar o seu sexo biológico. Perfeito, está de acordo com a resolução. 5. Transsexuais são pessoas que são psicologicamente de um sexo e anatomicamente de outro. Perfeito. Toda vida sem rejeitar o próprio órgão sexual biológico. Está aqui o núcleo da diferença entre travestis e transexuais. O transexual, ele rejeita o próprio órgão sexual biológico, porque ele não entende que aquilo pertence a ele. Ele olha no espelho e ele enxerga outra pessoa. Beleza? Então, vamos à alternativa correta. Somente a 5 encontra-se errada. Então, alternativa letra D. Beleza? Vem comigo. Todas as possíveis questões na sua prova foram abordadas. É uma aula apenas que a gente consegue abordar todos os assuntos. Prioridade em artigos, artigo 1º, artigo 4º e artigo 8º. Tá? Eu tenho certeza absoluta, tá? Depois me paga o churrasco que o artigo 4º vai cair na sua prova. Até mais.